Bom, quero compartilhar aqui um pensamento, uma reflexão aqui com vocês que eu estava tendo já de algum tempo para cá, que eu observo muito, né, nos meus atendimentos particulares, que às vezes, né, muitas das vezes a gente busca aí um tarô ou busca algum tipo de terapia, né, de quaisquer natureza, como uma forma de entender os nossos conflitos internos e externos, né, entender ali a dinâmica do que nos ocorre, mas muitas das vezes a gente busca respostas de qualquer natureza, mas busca respostas fazendo as perguntas erradas. Então, desta forma, a gente não vai encontrar a resposta que de fato vai ter um poder restaurador e de cura na nossa vida. Então, por exemplo, né, uma coisa que é muito comum, às vezes as pessoas elas estão em relacionamentos tóxicos, abusivos, relacionamentos totalmente ali já destruídos, né, que não faz mais sentido algum permanecer dentro daquele relacionamento. E é muito comum vir perguntas, por exemplo, por que fulano de tal faz isso? Por que fulano de tal fez aquilo? Quando na verdade a pergunta não é essa. A pergunta certa, que te traria a resposta certa, que te traria a resposta que te daria, que seria importante no seu processo de cura, não é porque fulano fez isso, ou fulano faz aquilo, ou Beltrano fez aquilo. Não. A pergunta certa é: por que que eu permaneço neste relacionamento ou nessa dinâmica de relação? Fulano de tal faz isso? Ok. E por que eu permaneço nessa conexão? Então, a pergunta certa, às vezes a pergunta ela não parece ser tão óbvia assim, né? Exige coragem fazer a pergunta certa, né? Mas entenda que se eu faço a pergunta errada, o meu processo de cura, ele ou não acontece, ou ele é incompleto, porque não é isso que a minha alma está buscando. Não é isso que eu preciso saber. Eu preciso saber o porquê eu estou ainda nessa dinâmica. O que me prende nessa dinâmica de relacionamento. Entende? Então, muitas das vezes, a gente não encontra as respostas das nossas aflições. Não é porque não existem respostas. Não existe isso. Tudo tem um porquê. O universo é causal, né? Tudo tem um porquê, mas às vezes a gente não encontra a resposta certa porque nós não estamos fazendo a pergunta certa. E muitas das vezes fazer a pergunta certa exige coragem, né? Mas, como já dizia Guimarães Rosa, o que a vida pede da gente é coragem.